Pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa atividade, né, dos webinários Químico-Eficácia em uma Ação Virtual de Ciência. Vamos trazer agora para vocês, com muita honra, o palestrante Daruan Valente. A gente vai falar um pouco de terraplanismo, né, Daruan? Até cometemos um fake news aqui, né? Colocamos no cartaz que você é doutor, depois que a gente conversando acabou vendo que você não era, que você era mestre. Então já divulgamos o primeiro fake news. Espero que você releve isso da gente aí, tá? A gente fez o cartaz, depois já não tinha mais como corrigir, já tinha divulgado. Sem problema. Mas o Daruan é mestre, ele está com mestrado em andamento em Ciência e Tecnologia Ambiental na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, onde ele também fez a graduação em Oceanografia. Ele tem experiência na área de oceanografia, com ênfase em oceanografia biológica, em estudos sobre algas nocivas. Desenvolveu atividade de cultivo de microalgas na empresa Brastax, Biotecnologia e Microalgas, e é responsável pelo perfil no Instagram Cienciologia Science Team, que possui mais de 2.000 seguidores. Eu já agradeço ao Daruan pela presença, pela disponibilidade em ter aceitado o nosso convite para participar com a gente desse evento. Esperamos, Daruan, que você possa trazer para a gente aí uma grande apresentação a respeito do tema que você propôs aí. Muito obrigado, pode ficar à vontade já, tá? Obrigado, Albert. Eu que agradeço o convite à Universidade Federal por estar aqui participando e poder passar essa tarde para a gente discutir um pouco sobre um tema que está bem em voga, né? Divulgação científica, terraplanismo, fake news. Então, como o Albert pediu, eu montei uma apresentação para tratar desse tema, falar um pouco da minha experiência no perfil Cienciologia, que é um perfil bem recente, está fazendo 3 meses agora. E falar um pouco do histórico da divulgação e um pouco do meu trabalho enquanto mestrando. Então, meu nome é Daruan, sou oceanógrafo, né, como foi dito, mestrando em Ciência e Tecnologia Ambiental, e faço minha pesquisa e trabalho no Laboratório de Conservação e Gestão Costeira da Universidade do Vale do Itajaí, administrado pela professora Rosemary Marenzi e pelo Marcos Poletti. E meu tema de pesquisa ele é sobre cliodinâmica, que eu vou explicar um pouco para vocês. A cliodinâmica, que mais para frente eu vou dar alguns exemplos de divulgação científica com ela. Ela foi desenvolvida pelo professor Peter Turk, doutor. Ele é professor de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. E ele trabalhou muitos anos com modelagem no meio acadêmico e sempre teve um grande interesse por história. Então ele resolveu aplicar os conhecimentos dele em ecologia na disciplina da história, né? Então a cliodinâmica, ela é uma área de pesquisa interdisciplinar, que ela busca correlacionar aspectos das ciências exatas com as ciências sociais, ou seja, aplicar a sistemática do método científico de exatas numa ciência social. Assim, desenvolver teorias unificadoras para tentar entender padrões da nossa sociedade e buscar planejar cenários futuros mais desejáveis e evitando, assim, as consequências não intencionais. Então, uma junção da palavra clio, que é a musa grega da história, e dinâmica da física, da dinâmica, juntando o nome cliodinâmica para fazer esse neologismo. Mas agora, o que é divulgação científica e por que de fazer o histórico? Então, a gente vai entender um pouquinho disso, né? Primeiro, é bom distinguir 3 termos: a difusão científica, a disseminação científica e a divulgação científica. A difusão científica, ela tem um conceito mais amplo de todos. Então, ela se refere a qualquer processo de veiculação da informação científica, seja através de publicações técnicas ou não, e direcioná-las para um público especializado ou não. Então, ela abrange todos os termos. É qualquer divulgação científica, independente do público-alvo e do meio que ela está sendo divulgada. Na foto tem um exemplo de uma divulgação científica para um público especializado, apesar que tem congressos mais amplos e nem sempre todo o público é de uma área específica, né? Pode ter, por exemplo, congresso de ciência ambiental, vai ter engenheiros ambientais, oceanógrafos. Então, é uma forma de difusão científica. A disseminação científica já é a transmissão do conhecimento para um público especializado. Ela vai através de linguagem técnica e aprimorada,
e atende indivíduos seletos de um grupo específico. Ela é proposta principalmente por artigos científicos em revistas científicas, que seguem normas da BNT ou de algum outro tipo de norma técnica, e abordam tipologias de uma área de conhecimento específico. Mesmo a pessoa sendo um cientista, por exemplo, um oceanógrafo for ler um trabalho de um sociólogo, dificilmente ele vai entender. Então, ela é bem específica para um público, a disseminação científica. Já a divulgação científica, ela é um termo mais empregado na literatura brasileira há muito tempo. Ali no século XIX, ela era chamada de vulgarização científica. Entenderam que era um nome um pouco pejorativo e trocaram por divulgação científica. Então, é a transmissão da ciência para o grande público. É a divulgação e a transposição do discurso científico para o público geral. É passar o conhecimento científico através de uma linguagem acessível e de fácil compreensão, inclusive com a utilização de recursos e técnicas que facilitem esse diálogo, e adaptando sempre o discurso para o público que está sendo falado. Né? Em resumo, é realizar a transposição da linguagem técnica e formal, utilizada na academia, para uma linguagem não formal que consiga ser compreendida por pessoas não especialistas em determinados assuntos. Aqui um exemplo que eu tinha dito da minha área de pesquisa, a cliodinâmica, numa divulgação científica na revista Super Interessante. É uma revista científica para todos os públicos, né? Então ela já traz uma tradução desse conhecimento. Ela pega um artigo publicado numa revista científica do Peter Turkin, ela já traz uma manchete, né, o Império Americano corre perigo, que tem que ser algo que é nessa primeira linha que vai prender ou não a atenção do público, então ela é muito importante de ser algo chamativo, né? E ela já traz, né, que por volta de 2020, os Estados Unidos devem ver a maior instabilidade política de sua história recente. E não é nenhuma previsão maia que diz isso, são os números. É a cliodinâmica, a ciência que estuda a economia e a demografia e sociologia. Isso foi publicado em 2012, então tinha esse apelo da época ali do calendário maia, o fim do mundo, então eles já fizeram essa analogia para chamar a atenção, e é um artigo que, no artigo científico, vai ter ali o detalhamento de qual modelagem numérica ele usou, qual técnica estatística, que aqui não é relevante, né? É importante passar a mensagem dessa ciência que está buscando compreender os padrões da nossa sociedade e quando ocorrem ou não. E, de certa forma, o modelo dele até que estava bem calibrado. Né? Ele disse que em 2020 ia ter uma instabilidade política nos Estados Unidos, e a gente está vendo isso acontecer hoje. Né? Aqui é um exemplo que eu publiquei na página na Cienciologia, de um outro estudo, né, que falava de escalada de violência em 2020. Então, é uma outra linguagem já para o Instagram. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, de algumas técnicas ali que se usam. Mas também são algo que tem que prender a atenção da pessoa, tem poucos segundos para prender a atenção dela. E aqui é um exemplo da difusão científica, né, na cliodinâmica. Então, a gente tem um livro, esse livro da história dinâmica, porque os impérios caem e florescem. Ele é um livro um pouco mais técnico já. Tem uma outra nota que ele publicou na Nature, né, Nasce a Cliodinâmica, que é uma linguagem que já dá para todos entenderem, apesar de ser uma revista científica. Tem esse livro Guerra, Paz e Guerra, que já é um livro baseado no primeiro, só que uma linguagem muito mais acessível. Uma revista científica especializada em cliodinâmica. Um livro sobre dinâmicas de sociedade, o primeiro mais técnico, o segundo já para um público leigo. E daí um artigo científico mesmo numa revista nacional de ciências dos Estados Unidos, bem mais técnico. E o histórico da divulgação científica, então, falar um pouquinho como isso começou. No século XIX, já tinha um pouco desse entendimento e dessa necessidade dos cientistas explicarem algumas coisas para toda a sociedade.
principalmente das grandes tecnologias que surgiam na época, que é a tecnologia da eletricidade e do telefone. Não era algo muito amplo, em que passar todo o conhecimento que se tinha na academia, mas já era uma preocupação de passar os principais descobertas tecnológicas que iam impactar diretamente na vida da sociedade. Então já tinha esse princípio da divulgação científica. Foi no século XIX também que o termo cientista foi encunhado pelo William, em 1834. Foi o primeiro momento que se usou essa palavra e começou a tentar fazer a profissão de cientista. Né? Na Europa, foi o alemão que organizou a pesquisa científica nas universidades, principalmente após 1870, rompendo com o passado medieval das universidades que estavam bem ligadas à igreja. Né? Então, eram estudos mais de teologia e de filosofia. Então, com o surgimento das sociedades científicas especializadas. Então, começou também a surgir a sociedade de físicos, a sociedade de biólogos, né, pessoas das ciências naturais. Começou a ter uma especificação dessas sociedades científicas. Aí, já no século XX, começa o trabalho mesmo da divulgação científica em grande escala. Né? Inicialmente, ali na Inglaterra, a comunidade científica observou a necessidade de se colocar à disposição da sociedade com um conhecimento que até então estava fora do alcance do grande público. Eram apenas as grandes descobertas que realmente iam impactar a sociedade que eram divulgadas e explicadas. Mas já havia um grande crescente do acúmulo do conhecimento científico dentro das universidades que não era passado. Os métodos tradicionais de organização e controle da informação, existentes na época, não conseguiam resolver de forma competente o problema do enorme fluxo de informação. Ainda em 1949, reunidos na Royal Society, cientistas de áreas de física, química e biologia resolveram assumir o desafio da organização e controle dessas informações. Então, resolveram eles organizarem como que isso ia ser transmitido para a sociedade, sem ter uma via de mão dupla, né? Era algo direcional partindo deles. No caso inglês, a popularização da ciência passou a ser analisada a partir da abordagem conhecida como Public Understanding of Science. Esses estudos nasceram da preocupação dos próprios cientistas sobre o conhecimento do público acerca da ciência. Não constituíram uma disciplina acadêmica convencional, mas um campo emergente de estudos interdisciplinares. Então foram diversas áreas e diversos cientistas que estavam buscando transmitir suas pesquisas para a sociedade. E aí, então, a partir disso, da Royal Society, começou a ter grandes nomes da ciência, que ficaram bem, alguns até pertencentes à cultura pop, começaram a fazer divulgação científica. Vou trazer alguns aqui para vocês. O Richard Dawkins, ele é biólogo evolucionista, ele é considerado mais darwiniano que o próprio Charles Darwin. É formado em zoologia na Universidade de Oxford, onde também cursou o mestrado e o doutorado dele. Ele é autor de diversos livros de divulgação científica, né? Ali ele tem alguns exemplos: O Gene Egoísta, O Maior Espetáculo da Terra, A Grande História da Evolução. Ele utiliza sempre uma linguagem informal e metafórica para conseguir explicar temas científicos densos e complexos, como a evolução, por exemplo. Ele ganhou destaque em 76, com o lançamento do livro O Gene Egoísta, no qual ele popularizou o gene, como a principal unidade de seleção da evolução. Então, ele foi responsável por começarem a saber, pelo menos, qual é o papel do gene na evolução das espécies. Um outro muito conhecido, Stephen Hawking, que deixou um grande legado, não só para a divulgação científica, mas também para a ciência. Ele fez o feito, talvez seja o que todo físico teórico queira, que é ter uma equação com o próprio nome. Então, tem a equação S igual a por 4, que fala sobre a irradiação de buracos negros. Ele foi autor e coautor de mais de 15 livros de divulgação científica, mesmo com suas dificuldades motoras. Tem uma breve história sobre o tempo, que foi o primeiro livro dele para leigos, que foi muito vendido, Universo numa Casca de Nós, e o último livro dele, que é o Breve Respostas para Grandes Questões. Ele apareceu em diversas vezes na cultura popular, Star Trek, Simpsons, Futurama, Laboratório do Dexter, Os Padrinhos Mágicos, Family Guy,
The Big Bang Theory. Tem 2 documentários sobre a vida dele e um longa-metragem, que é A Teoria de Tudo. Tem a Silvia Earle. Ela é oceanógrafa e doutora em ecologia. Ela foi a primeira mulher nomeada cientista e chefe da NOAA, que é a NASA dos oceanos, né, nos Estados Unidos, a agência responsável pelo estudo dos oceanos e atmosferas. Foi nomeada pela Time Magazine como a primeira heroína pelo planeta em 88. Ela acumula mais de 150 publicações. Esse submarino da foto, ela ajudou a desenvolver e ela foi a primeira tripulante dele. Tem um documentário sobre a vida dela na Netflix, que eu recomendo ali, o Mission Blue, que é bem interessante. Tem também o Bill, que ele torna-se conhecido mundialmente depois que virou apresentador de uma série de divulgação científica do mesmo nome, nos anos 90. Depois que a série acabou, ele virou peça fundamental para combater as pseudociências e a onda anticientífica. Entre aparições em programas e debates, ele acumula o currículo projetar o relógio solar dos robôs da NASA em Marte, tem várias patentes e é diretor do Planetary Society, que é uma instituição fundada pelo Carl Sagan, que foi professor dele, que ela promove e divulga a ciência, além de tentar buscar recursos para divulgação científica e para a ciência. Também ele produziu recentemente um documentário para a Netflix, onde ele vai tentar conversar com pessoas que negam o aquecimento global. Neil deGrasse Tyson, né, que é um astrofísico, talvez hoje seja o mais conhecido dos divulgadores científicos. Ele é muito influente na mídia, participa de vários programas, entrevistas de comédia. Ao final da apresentação, a gente passa um vídeo dele, para mostrar como que ele faz a divulgação científica na televisão. Ele foi colunista, apresentador de um programa de educação científica, de uma série de televisão, O Cosmos, que é uma releitura do Carl Sagan. Ele tem o Star Talking também, que é um programa de entrevista, que ele sempre leva cientistas. Eles fazem uma abordagem para leigos entenderem. Tem livros publicados também, como Astrofísica para Apressados. Os estudos são uma formação da evolução estrelar, cosmológica, astronomia e galáctica. Talvez ele tenha ficado conhecido por ser um dos responsáveis por tirar Plutão da categoria de planeta. E desde 96 ele é diretor do Planetário Hayden, do Museu de História Natural dos Estados Unidos, onde ele frequentemente ele é responsável por palestras da divulgação científica no planetário. Tem diversos vídeos no YouTube sobre essas palestras dele. O vídeo a gente vai passar ao final. O Carl Sagan, que foi o primeiro, talvez, de fazer divulgação científica de forma bem ampla e na televisão. Ele foi professor de Harvard e de Cornell, foi fundador do Laboratório de Estudos Planetários. E desde a década de 50 ele atuou como conselheiro na NASA, sobre projetos relativos à viagem à Lua, confecção das naves Voyager, Pioneer e Galileu. Fundou a Planetary Society. Ele publicou diversos artigos científicos, livros, deu muitas entrevistas e ele é considerado um dos mais importantes divulgadores científicos dos últimos tempos. A série dele, Cosmos, ganhou um Emmy, tem 13 capítulos e foi vista em mais de 60 países, onde ele explica a origem do universo, formação da Terra, até chegar na vida, da formação da vida e da evolução. No Brasil, talvez um dos primeiros, o Drauzio Varela, tem o Marcelo, que é da foto de cima, ele é físico, está bem conhecido atualmente, né, o Átila, que é doutor em microbiologia. Devido à Covid, ele tem aparecido bastante e tem feito um trabalho muito bom. E não só os cientistas fazem divulgação científica, ela também pode passar pelos profissionais da comunicação. Por exemplo, é super interessante, uma revista que sempre aborda as mais novas descobertas, as pesquisas mais recentes da ciência, de uma forma bem palatável, que todo mundo consegue consumir. Os grandes jornais sempre têm um caderno de ciência, no caso ali o exemplo do Estadão. Colunistas que são ou não, são cientistas ou são jornalistas especializados em ciência. E a Galileu, que começou ali na década de 90, que era Galileu Galilei, que era uma revista para crianças. Eu me lembro, foi um dos meus primeiros contatos com a ciência foi com a revista Galileu, ali com 9 ou 10 anos. E por que fazer a divulgação científica?
dois vídeos aqui do Carl Sagan e do Degree Stars que acabaram não rodando, mas o que eles dizem é que a gente vive no vídeo do Carl Sagan, numa sociedade muito dependente de ciência e tecnologia, e que quase ninguém entende nada sobre ciência e tecnologia, e temos representantes políticos decidindo os rumos da ciência e tecnologia no nosso país, e ninguém entende, pode, de certa forma, questionar as decisões que são feitas. Muitas vezes nem os próprios políticos entendem, e retiram recursos, ou tomam decisões que não são baseadas em ciência. Então, acaba tendo um risco das pessoas não conseguirem tomar decisões adequadas, às vezes na própria vida ou em sociedade, que elas não entendem sobre ciência e são muito impactadas por ela. E ali no vídeo eles falam também sobre pseudociência. Carl Sagan e Degree Tyson, eles falam que também um dos problemas de não se entender o que é ciência é ser enganado pelas pseudociências. Mas o que são as pseudociências? Ali na ilustração tem um diagrama bem simples ali do método científico, né? Então você tem uma pergunta, que seriam suas perguntas de pesquisa, você traça ali objetivos, faz uma revisão bibliográfica sobre o tema, formula uma hipótese acerca daquilo que você leu em literatura, realiza experimentos, e aí vai afirmar tua hipótese ou não. A pseudociência, ela é a prática ou crença que afirma ser verdadeira e científica, mas são incompatíveis com o método científico. Ou seja, elas não passam por essas etapas de fazer a pergunta, uma revisão bibliográfica, formular uma hipótese, realizar um experimento e aceitar ou não a hipótese, o que é muito importante, porque muitas vezes a gente quer que seja verdade o nosso estudo e dê certo, mas pode ser que está enganado. Então, aceitar a hipótese ser negativa, rejeitar, é muito importante na ciência. Mas as pseudociências, elas afirmam ser verdadeiras e científicas sem passar pelo método científico. Aqui um quadrinho que fala um pouco a diferença entre as duas. Então, a gente tem na ciência, ela procura evidência onde quer que ela seja. Já a pseudociência começa com uma conclusão, e só então ela busca confirmações. Então ela já parte da hipótese que ela quer que seja verdadeira, e aí busca situações e talvez fatos e evidências que confirmem só aquilo que ela quer que seja confirmado. A ciência adota o ceticismo, a pseudociência é hostil ao ceticismo. A ciência usa terminologia com definições claras, a pseudociência muitas vezes jargão vago, evasivo, para confundir. A ciência, ela tem alegações que são cautelosas e temporárias, então é o que se sabe até o momento. Né? Pode vir outros estudos que vão dizer ao contrário, vão melhorar aqueles argumentos e aquelas hipóteses. Já a pseudociência, elas têm alegações grandiosas e estão além das evidências. A ciência, ela considera corretamente todas as evidências e argumentos. A pseudociência só considera evidências favoráveis, confiando em testemunhos. A ciência utiliza métodos rigorosos e reproduzíveis, já a pseudociência utiliza métodos falhos e não reproduzíveis, né, que é algo importante na ciência, a revisão por pares do seu estudo e ele poder ser replicado por outras pessoas para confirmar aquilo que foi feito. Na ciência, os cientistas trabalham em conjunto com os pares e com a comunidade. Na pseudociência, dissidentes trabalham solitariamente em isolamento. Grandes grupos, assim. A ciência ela considera cuidadosamente a lógica, enquanto a pseudociência usa a lógica inválida e inconsistente. A ciência ela pode mudar a cada nova evidência, e já a pseudociência ela é dogmática e inflexível. Aí alguns exemplos. Será que homeopatia é uma pseudociência? Acupuntura, reiki, medicina tradicional chinesa, medicina alternativa, numerologia, coaching quântico, astrologia, ufologia, feng shui? Partindo daquela averiguação, todos esses tópicos ou são pseudociências explícitas, como a astrologia, do tipo que já foi refutado 1000 vezes, ou são coisas que não fornecem evidências suficientes de que funcionam ou existam, mas continuam sendo promovidas pelos seus participantes.
Então tem um acharzinho aqui na Terra plana, horóscopo, tarô, homeopatia, antivacina, ou capitão pseudociência. E agora um ponto ali no começo da palestra, né? Divulgação científica em tempos de terraplanismo. É algo que tem adeptos ao redor do mundo. Esse é um dos principais terraplanistas do Brasil. Eles produzem até maquetes do que seria a Terra plana, que é envolta por um domo, onde o Sol e a Lua ficam dentro desse domo. E até a comunidade deles no Facebook tem 20 mil pessoas seguindo, quase 18 mil pessoas curtiram. Uma publicação aqui na Isto É, né? 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Então, é aquilo do problema de não se entender ciência, né? 11 mil brasileiros acreditam que a Terra é plana. Mas só acreditar que a Terra é plana, não, né, teoricamente, não está prejudicando a vida de ninguém, assim. A pessoa pode acreditar no que ela bem entender. Mas a partir do momento que essa pessoa ela é uma pessoa influente, seja um artista ou um político que vai influenciar outras pessoas e tomar decisões, isso começa a ficar perigoso. E aí tem uma pesquisa de 2018 que 1/3 dos brasileiros desconfia da ciência. No Brasil, 35% das pessoas dizem desconfiar da ciência e 23% acreditam que a produção científica não beneficia a sociedade. Aí também apresenta-se também um problema de que será que o que está sendo feito dentro da universidade está sendo transmitido para o grande público, mostrando para ela a importância daquilo que está sendo pesquisado, que é para a ciência para melhorar a vida das pessoas? Será que as pessoas também não estão interessadas em saber de ciência? Então, a divulgação científica ela vem para tentar fazer esse link de uma forma um pouco mais suave e que realmente faça as pessoas se interessarem. Aí já uma outra pseudociência que daí já impacta diretamente na vida de uma sociedade, o movimento anti-vacina, que baseado numa fake news de um médico americano, ele evidenciou que todos os pacientes dele que eram portadores da síndrome de Down tinham tomado uma certa vacina. Ele fez uma correlação, em ciência correlação nem sempre é sinônimo de algo que tenha causa e efeito. Tem até um exemplo que o deGrasse Tyson usa, que em um ano nos Estados Unidos, o número de furacões que atingiu a costa leste foi o mesmo número de filmes feitos pelo Tom Cruise. Tem uma correlação positiva, mas não tem nenhuma causa e efeito. Mas devido a esse movimento anti-vacina, doenças como sarampo estão voltando a ser motivo de preocupação, né, que tinham sido superadas. Um outro exemplo, o jornalista Marcelo Rezende, ele abandonou o tratamento de quimioterapia dele para fazer uma terapia alternativa, uma dieta cetogênica, que ela corta carboidratos e açúcar para supostamente mataria o tumor, né, que os médicos disseram que não poderia ter sido feito. Se tivesse continuado o tratamento, ele poderia ter se curado do câncer. Então, um exemplo de um não entendimento da ciência e uma pseudociência que podem levar à morte de uma pessoa. Então, eu sempre consumi muito ciência, assim, como eu disse, desde ali uns 9, 10 anos, com a Galileu Galilei. Eu acompanho muito deGrasse Tyson, Carl Sagan, Stephen Hawking. E principalmente nesse momento da Covid e de muitas fake news, de algo que é impactando algo que era realmente sério e que ia prejudicar a vida de muitas pessoas, eu resolvi tentar criar um perfil, né, que foi o Cienciologia, no Instagram. Ele tem 3 meses. Então, ele tem o objetivo de popularizar a ciência. Esse é o texto que eu fiz quando eu fundei o Instagram. Em tempos de terraplanismo, movimento anti-vacina, fake news e muitas pseudociências, esse Instagram vem trazer luz às trevas. Parafraseando Carl Sagan em Um Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência é como uma vela no escuro.
alfabetização científica, muito mais do que trazer conhecimento, ela salva vidas. Pensar com ceticismo e criticamente, com base no método científico, traz a oportunidade de soltar as amarras que nos prendem. Ele tem ali 2.000 seguidores. É um projeto independente meu. Eu faço no meu tempo livre, né? Não tenho dedicação para criar muitos conteúdos para a página como eu gostaria. Então eu trabalho muito com reposts de outras páginas, né? Principalmente parte gráfica, que como eu estou no Instagram, Instagram é uma mídia social que ela é visual, totalmente visual, né? Foi uma mídia social construída para fotos. Então ela tem que ter um chamativo visual grande. Tirinhas também, sem tirinhas, que é do pessoal ali do Dragões da Garagem. Então, é ajudar também a aumentar a disseminação desse tipo de conteúdo, visto que também tem, como a gente vê ali, nas redes sociais, diversas pseudociências atuando. É uma forma de fortalecer a divulgação científica da cienciologia. O conteúdo que eu produzo, né, como disse, o Instagram ele é visual. Então, uma foto no coração de uma baleia azul, o texto pequeno, que não é uma mídia social, ao contrário do Facebook, que é um blog, né? As pessoas não vão ler muito, né? E também não ajuda muito a escrita ali. É limitado, é difícil dar espaçamento, né? Eu uso alguns pontinhos entre as frases ali para, senão ele sobe a linha. Tem que ser um texto. Isso tudo tem muito material explicando em marketing digital de como trabalhar na mídia que você está inserido. É algo que sai conteúdo todo dia. Um jeito também que eu faço para passar mais conteúdo é utilizar o carrossel, aí colocar o texto na imagem. Essa foi uma publicação que eu fiz, de pegar um artigo científico e tentar traduzir ele para em quatro quadros com texto bem curto, para passar a mensagem principal do estudo para o Brasil, que na época ali a gente tinha a maior taxa de contágio da Covid-19. Isso foi em 1º de maio. Então, é algo que ajuda, e além disso o carrossel ele tem a vantagem de ele vai mostrar todas as fotos, então essa publicação vai aparecer 4 vezes para a pessoa, então tem mais chances dela absorver esse conteúdo. Dicas de livro, né? Um livro da Cleodinâmica do Peter Turkin, também é algo que eu falo ali na página do que eu estou lendo, sempre textos curtos, é só uma breve análise de quem que é o livro, sobre o que ele se trata. Também uma outra técnica do Instagram, que é um tipo de conteúdo que as pessoas compartilham muito, né? Nem sempre ela curte, mas ali como administrador da página você consegue ter acesso a esse tipo de métrica de quantas pessoas transformaram isso em history, quantas pessoas passaram um para o outro esse conteúdo. É uma frase do Carl Sagan, que é aquilo, né? Que está falando do período de não entender de ciência. Uma sociedade dependente da ciência e da tecnologia. A gente vive numa sociedade dependente da ciência e tecnologia em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia. Ele continua a frase que ele fala: e essa mistura inflamável de ignorância e poder, cedo ou tarde, ela vai explodir na nossa cara. Tradução também de conteúdo, eu pego, essa foi uma tradução que eu fiz, em forma de carrossel também. É um manual rápido de como usar as máscaras e depois explicava como lavar. Vídeos também. Desde colocar o vídeo diretamente no feed da pessoa. O Instagram aceita 1 minuto só. Mas dá para você cortar o vídeo e botar isso em forma de carrossel também. É algo que chama bastante atenção. Como eu disse, tem poucos segundos para prender a atenção da pessoa e fazer ela se interessar pelo conteúdo. Então tem que ser algo chamativo. Os vídeos são
estão sendo muito usados no Instagram. Tem o IGTV do Instagram agora, que dá para colocar vídeos longos, dependendo da quantidade de seguidores que você tem, dá para esse tempo é maior, mas até 10 minutos de vídeo toda a conta do Instagram pode colocar. Então, para começar já é um canal legal. É uma alternativa ao YouTube, né? É o YouTube do Instagram. E aí, como fazer a divulgação científica, né? Então, como vocês podem começar hoje a fazer divulgação científica? A gente tem diversas mídias sociais, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Cada mídia tem a sua peculiaridade, o tipo de conteúdo tem que ser produzido para ela. Isso é encontrado muito fácil em pesquisando sobre marketing digital para mídia social. Então, cada mídia tem a sua característica. No Instagram, a gente tem aqui um exemplo de uma página da Ciência USP, e aí já é um público mais interessado mesmo em ciência que vai acabar seguindo, né? Tem 134 mil seguidores. Uma página muito interessante. Sempre também traz entrevista com professores da USP. E tem a página Nunca Vi um Cientista. 74 mil seguidores, são duas pesquisadoras da USP, só que elas abordam temas gerais, né? Como a ciência funciona, sempre elas desmistificam propagandas enganosas. Então, elas trabalham já para um grande público. Elas têm um canal no YouTube também. Às vezes uma mídia chama a outra. Dois exemplos é a pessoa usar a própria imagem, né, como o Átila e o Hugo. Então, hoje no Instagram acho que são os maiores divulgadores científicos do Brasil. O Átila, como microbiologista, aí no momento de uma pandemia, ele ganhou grande visibilidade, mas já tinha um trabalho no Nerdologia, ele já fazia há algum tempo um bom trabalho produzindo conteúdo de qualidade. Que você tem as técnicas que vão te ajudar, mas se não tiver um conteúdo de boa qualidade, não adianta nada também usar as técnicas de marketing digital. O Plat, ele usa bastante o IGTV, tem conteúdo muito bom para acompanhar, principalmente agora em época da Covid. E ele é um cientista que, apesar de ser doutor em microbiologia, já no Nerdologia ele é um cientista que consegue falar de qualquer assunto, assim, ele tem essa habilidade de traduzir o conhecimento, transformar uma linguagem técnica acessível e interessante para todo mundo assistir e consumir. Ele usa também o Instagram, que é uma mídia social de textos curtos, tem que ter um poder de síntese bem grande, né? Daí ele fala aqui criticando um pouco as pessoas rejeitarem a ciência e os estudos científicos. Né? Se apresentamos resultados de um estudo e você discorda, apresente seu estudo. Se você não concorda com os modelos publicados, publique sua crítica em uma revista revisada por pares, apontando os problemas. Caso contrário, é só uma opinião e não é um argumento. E ali ele também já chama para o YouTube dele, o link. E no YouTube tem o Pirula, que tem quase 1 milhão de inscritos. É ele uma câmera, ele fala de diversos temas, né? Ele é biólogo, ele tem um doutorado dele em biologia evolutiva de répteis, mas também fala de pandemia nesse momento, que é algo que tem que estar alinhado com o que está acontecendo na sociedade também, né? Estava todo mundo muito interessado em saber mais sobre vírus, pandemias, então praticamente todos os divulgadores científicos voltaram a atenção para isso. E uns ganharam mais visibilidade ou não pela qualidade de conteúdo. Todos com bom conteúdo, mas no caso do Atila, ele tinha um doutorado em microbiologia e a tese dele foi sobre como um vírus pode causar uma pandemia sendo transmissível pelo ar. Então, é bem específico sobre o que estava ocorrendo. O Nerdologia, que é um canal de vários cientistas, já tem quase 3 milhões de inscritos, é um canal antigo do YouTube. E eles falam de tudo, né? De curiosidades, principalmente a mais curiosidade científica.
uma outra opção, que é o blog, que aí também tem outras características, né? E quem quiser fazer blog vai ter que estudar um pouco sobre métodos de busca do Google, como escrever um texto num blog para o Google entender que aquilo é relevante. Tem algumas técnicas, desde número de palavras-chave no título, no texto, tamanho de parágrafo, mas tudo isso também tem muito conteúdo na internet. E é uma outra forma muito interessante, que é, para quem gosta mais da escrita, mesmo, traz também até oportunidades de ganhar dinheiro, né? Que você pode, tendo um blog, você pode vender o espaço para propagandas dentro dele. Esse é um exemplo do blog da ciência, né? E eles ali também voltados sobre epidemia, surto, endemia e pandemia. Algo que está sendo muito consumido são os podcasts. Existem aplicativos no celular que a pessoa pode gravar e subir isso nas plataformas, né, como o Spotify, por exemplo. Tem dois muito bons, Dragões de Garagem, que é uma analogia a uma passagem do livro do Carl Sagan, Mundo Assombrado pelos Demônios. O Ciência USP, faz parte do Jornal da USP, da Universidade de São Paulo, que eles também trazem desde um conteúdo mais para leigos até entrevista com especialistas, né, em diversos assuntos. E é uma charge, né, que o método científico é tão poderoso que em apenas 4 séculos nos levou da primeira vez que Galileu usou um telescópio para ver outro mundo até pisarmos na Lua. Então, a importância da ciência e de entender e fomentar ela produz desenvolvimento, produz riquezas para uma sociedade e melhorias, né, em condições de vida. Era isso. Deixo o convite para seguirem minha página, os contatos ali também, mas podem mandar mensagem ali direto na página. Se quiser trocar uma ideia, tiver alguma dúvida para eu poder ajudar, eu estou à disposição. Ia passar só o vídeo que a gente ficou de passar ao final aqui. É um exemplo do Degrace Tyson fazendo uma divulgação científica num programa de humor. Bom, Darwan,
agradecer pela sua apresentação. É um tema bem complicado, né? Que a gente tem sempre uma dificuldade muito grande no meio acadêmico, que é justamente essa questão de divulgação, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, a gente dentro da academia, a gente precisa aprender a lidar mais com isso, não é? Então, eu queria agradecer ao pessoal que assistiu a sua apresentação e colocar algumas questões que estão aparecendo com o pessoal que assistiu a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, tá? Então, vai aparecer umas perguntas, eu vou transmitir ela para você e aí você pode discorrer, tá? Então, a gente tem aqui a pergunta do Jorge Felipe Pereira, né? E ele te pergunta por que é tão difícil estudar e catalogar os lugares mais profundos do oceano? Bom, conforme as tecnologias foram melhorando, a gente tem lasers, tem outros tipos de tecnologia que facilitam esse tipo de estudo. Mas é um ambiente bem adverso. Se assemelha, talvez, até a viagens espaciais, assim. Então, é um ambiente de extrema pressão e a cada 10 metros aumenta 1 atm de pressão, né? Aqui a gente está uma atmosfera, a cada 10 metros aumentando uma, isso vai comprimindo. Então, tem que ter uma tecnologia muito boa, muito avançada, isso vai recursos, né? Como a gente viu muitas vezes, os governos e até a iniciativa privada, elas não investem num tipo de pesquisa que não vai ter um retorno imediato também, né? É algo que vai, no futuro, isso pode vir a ajudar algum tipo de pesquisa, mas não ter um retorno. Muito desses métodos de estudos oceanos, eles foram na Segunda Guerra Mundial. Então era para pegar submarino inimigo, que foi feito os sonares, era algo que se precisava na época. Então acho que falta um pouco de tecnologia para isso. E como é da sua área, né, Dano, a gente acabou de ter um lançamento agora para o espaço e é sempre o pessoal sempre questiona muito, né? A gente consegue ir para o espaço e não conhece o que a gente tem no oceano. A gente ainda está com essa dificuldade para conseguir explorar? Porque essas novas... são tecnologias que têm uma complexidade parecida. A NASA também ficou um bom tempo sem recurso e agora junto com a SpaceX, né, que é uma empresa da Tesla ali, que é uma empresa privada que subsidiou eles ficaram muito tempo sem ter uma viagem tripulada assim, né? E graças a esse recurso dessa junção com a iniciativa privada foi possível. Por que se divulga mais nas esferas sociais descobertas do espaço? Talvez porque tenham mais divulgadores científicos, físicos e astrofísicos, né, como Neil Tyson, o Carl Sagan, e talvez isso fique mais evidenciado e tenha talvez um apelo, uma curiosidade maior da sociedade. A gente pode falar que o pessoal consegue fazer um marketing muito melhor, não é? Eu acho que todo mundo que já trabalhou com imagem de microscópio, essas coisas, se for analisar, dá para ver que aquelas fotos no espaço não são tão coloridas daquele jeito, não é? E o pessoal consegue deixar aquelas imagens lá de uma forma que chama atenção, né? Que eu acho que faz parte justamente isso da divulgação. Acho que nesse ponto eles conseguem fazer uma certa divulgação e chamar a atenção da população, não é? Porque aquelas fotos são preto e branco também, né? Eles não têm som, nos filmes sai tudo explosão, não é? Então, acho que falta essa... O trabalho do marketing que é muito importante mesmo. Eu acho que eles conseguem essa parte de marketing que falta um pouco para a gente. A Jocélia, que é inclusive professora nossa, ela também está fazendo uma pergunta. Que mensagem de ânimo e incentivo você tem para os estudantes das ciências humanas e sociais tão atacadas e levadas ao descrédito perante a sociedade ultimamente? Como a gente viu ali, é toda a ciência, né? 23% acham que o que a academia, a universidade produz não é relevante. Mas é um dos campos fundamentais, né, para o desenvolvimento de uma sociedade, as ciências humanas e sociais, né, ciências sociais aplicadas também.
Acho que o importante nesse momento é continuar firme e ocupar os espaços. A mídia social é um espaço a ser ocupado também. Como a gente viu, as fake news estão ocupando esse espaço. Então, quanto mais cientistas, principalmente os da área humanas e sociais, têm assuntos extremamente interessantes para serem divulgados, começarem a ocupar esse espaço. Tá sem áudio, seu. A Mariana Marques, ela te pergunta como entender que terapias completamente complementares, erroneamente chamadas de alternativas, são pseudociências, se o SUS adota oficialmente essas práticas. Eu acho que é aquele... Talvez elas não sejam pseudociências que já foram comprovadas, mas também sua eficácia não esteja sendo comprovada. O fato do SUS adotar, tem até uma sociedade de cientistas que elas estavam tentando barrar alguma dessas práticas no Sistema Único de Saúde. Que em alguns casos pode até causar da pessoa abandonar o tratamento convencional e aderir só a essa prática alternativa. Algumas têm um efeito placebo também, que é algo comprovado, podem ajudar a pessoa. Nem sempre só o medicamento, às vezes essa alternativa ela é usada também como uma forma de placebo. E o Jorge Felipe Pereira te perguntou como convenço meu primo terraplanista que medir o horizonte com uma régua não serve para nada. Acho que mostrar aquele vídeo que a gente passou no final do Negress Test vai ser uma boa para ele. Ele explica de uma maneira bem didática ali, porque o terraplanismo não seria possível. Tem o Dienes Januário. Em tempos de avanço da ignorância, como lidar com crianças de 6º ano em assuntos relacionados às origens do universo, se os pais sentem-se ofendidos com a temática antiterraplanista e evolucionista? É um assunto bem complexo, né? Delicado, assim. O problema de não ensinar isso é que as crianças elas não vão entender o que é ciência, ou vão começar a ter uma visão distorcida do que é ciência. Então, acho que tem que tratar... Né, os professores ali têm a informação pedagógica deles, um estudo para poder desenvolver. E falar do tema, né? Numa aula de ciência se fala de ciências. Não tem como falar de terraplanismo ou que não são evolucionistas, não é matemática. A evolução é uma ciência, então tem que ser abordado na aula de ciência. Independente disso, está no currículo escolar. Né? Não falta também, Daruan, uns programas mais voltados para essa parte mais infantil. A gente tinha um tempo atrás, um bom tempo atrás, né, programas mais voltados para esse público, para tentar despertar um pouco o interesse. Tinha o Mundo de Bikman, tinha alguns outros, não é? Sim. E para tentar despertar um pouco a ciência numa idade um pouco, justamente numa época onde está surgindo tantas dúvidas, né? Porque se chega nessa época, essas dúvidas são respondidas de uma forma incorreta, talvez você esteja ali acabando com o interesse científico daquela criança, né? Então, talvez não seja o caso da gente ter, assim, alguns programas mais voltados para essa... Porque a gente tem uma carência muito grande nessa faixa etária, não é? O Mundo de Bikman que você falou mesmo, eu assistia, era bem interessante. Como eu falei, eu me interessei a partir da Galileu Galilei. Quando a gente é criança, a gente é um cientista, né? A gente está explorando, buscando resposta, está interessado, e vai se perdendo isso ao longo da evolução e da educação. Mas falta, sim, concordo, programas nessa temática mais lúdica, né? Que abordando a ciência de forma mais lúdica para as crianças. A Daiane Brito, ela gostaria que você falasse um pouco sobre a influência das religiões em relação à pseudociência. Assim, eu não coloco a religião como pseudociência, né? É um campo do conhecimento teológico, né? A gente tem o
conhecimento empírico, conhecimento científico, tem o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico. Então, acho que elas são uma outra área do conhecimento ali. Eu não tenho conhecimento de religiões, que, por exemplo, que façam apologia ao terraplanismo ou algo assim. Eu acho que a fé da pessoa, ela acredita e não precisa de uma explicação científica, então é um outro tipo de conhecimento ali. A Mariana, ela questiona que a psicologia também já foi uma pseudociência. Hoje é considerada uma ciência. O que marca a ascensão de uma pseudociência para a categoria de ciência? Uhum. Eu não sabia, eu sabia da psicanálise, que ainda tem essa discussão né, que ela também nem tem a pretensão de ser uma ciência mesmo. Mas eu acho que a ascensão da pseudociência para uma ciência a hipótese ser confirmada, né? Ela passar pelo método científico, passar por uma experimentação revisada por pares, e que aquilo, se baseando em fatos e evidências, fique, de certa forma, comprovado, vire um fato científico, nem como temporário, mas que passe pelo método científico. Ok. O Vinícius Evangelista, ele questiona: você acredita que com esse contexto de pandemia e combate à fake news, a população da ciência vai ganhar mais espaço? Gostaria que sim. Vai também do que você falou, de ter programas também, de ter outras iniciativas que façam as pessoas se interessarem enquanto crianças, mas o mais importante de tudo é fazer os adultos se interessarem por ciência, né? Já que isso ficou perdido. São os adultos que votam, são os adultos que tomam decisões, então a população da ciência ela tem que ocorrer principalmente nos adultos. Uma boa geração de adultos vai ter uma boa geração ali de crianças assim, com a alfabetização científica. Pelo que a opinião minha, eu não acredito que a pandemia está trazendo alguma popularização da ciência. Tem o caso do Átila ali, que ele ganhou espaço e tudo, mas não sei se isso está fazendo as pessoas se interessarem por ciência. Você não acha que, assim, com esse advento da pandemia, só do fato de você destacar o Átila, muita gente, eu acho que nem conhecia o Átila, que desde do canal da Nerdologia já tem bastante seguidor e tudo, mas nem comparado com o que ele está agora, não é? Mas você não acha que isso não é uma resposta a, assim, essa descrença que estava tendo da ciência? A ciência estava apanhando tanto, principalmente no começo da pandemia, continuou apanhando durante a pandemia, não é? Mas você não acha que acabou dando uma resposta, porque apesar a própria questão de validação de vacina, gente que era contra a vacina, mas agora está ansioso esperando uma vacina, você não acha que acabou, assim, mesmo que de uma forma ruim, tendo alguma valorização a mais da ciência? Não, acredito que sim. Acredito que aumentou, mas não que isso vá ganhar proporções assim. A gente vai entrar num novo iluminismo, todo mundo vai começar. Acho que não, mas com certeza está ganhando espaço, né? Tá vendo, citando bastante o Atila, mas ele está direto em debates em Globo News, CNN, está aparecendo no Jornal Nacional, acho que ele deu uma entrevista recentemente também. Então, sim, ó, é algo pontual, mas que pode fazer as pessoas se despertarem. E até algumas confirmações de modelo foram se concretizando ao longo da pandemia, né? No começo as pessoas estavam refutando talvez alguns estudos, mas que isso foi sendo verificado. E uma questão que eu queria ver com você é que, assim, essa questão de divulgação da ciência e tudo mais, há um bom tempo atrás, a gente esbarrava em dificuldades físicas mesmo, né? Vamos pegar na área científica, se eu quisesse um artigo, era uma dificuldade muito grande, você tinha que ir em biblioteca, uma coisa que não é comum, né? Você ter que ir lá tirar xerox do artigo, ou mesmo você ter que pedir o artigo de fora quando a sua biblioteca não tinha, isso demorava uma semana, às vezes até mais, dependendo de onde era.
Então a gente sempre achava que a divulgação científica, quando surgiu a internet, ia ser uma coisa que ia favorecer demais. E favorece. Hoje qualquer um na sua casa baixa o artigo que quer, é uma facilidade muito grande. Mas, assim, muita gente apostava que essa facilidade na divulgação, essa facilidade de difusão de conhecimento e tudo mais, ia ter um ganho imenso. Só que, por outro lado, a gente vê alguns reflexos disso, onde a gente vê, como o próprio tema, a gente acreditando que a Terra é plana. Não é? Então, o que era para facilitar, que era para, assim, o melhor cenário que a gente ia conseguir espalhar as informações, hoje a gente está vendo que isso aí está gerando um problema gigantesco, que a gente está espalhando, na verdade, são notícias falsas. Né? Então, a internet, como que a gente pode avaliar o que era, pelo menos a minha visão? Eu achava no começo que ia ser fantástico essa questão de difusão. E hoje eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Esse excesso de liberdade e facilidade. É que foi um espaço que se abriu para todo mundo, né? A gente viu ali 20 mil inscritos na página do Terraplanismo do Brasil. Então todo mundo pode divulgar. Talvez quando fosse só a TV, na época ali do Carl Sagan, do Cosmos, não teria uma série Cosmos na BBC ali sobre terraplanismo, né? Mas hoje o YouTube, qualquer um pode produzir um documentário e colocar. Inclusive, eles vão voltar com a série Cosmos, né? O deGrasse Tyson fez uma temporada, acho que, e estreou outra no começo do ano agora. A segunda temporada com ele, pela National Geographic e pela Fox. Mas também vai um pouco das pessoas aprenderem a como consumir o conteúdo. Né? Saber qual tipo de conteúdo ler, como é uma fake news ou não, né? Buscar informações em sites relevantes. Os jornais continuaram na internet, os grandes meios de comunicação. Né? Então, acho que passa por isso. E saber também o canal que você está seguindo, quem que está por trás, quem que administra, qual tipo de conteúdo. Falta um pouco, foi algo rápido, né, que explodiu e faltou um pouco essa educação para todo mundo, como aproveitar a internet da melhor maneira possível. Assim. A Jocélia está fazendo uma pergunta que se você não acha que a alfabetização científica nas escolas não são tão eficientes, sendo que seria uma das melhores formas de se combater a descrença e pseudociências. Pode ser que não... Acho que explicar realmente o que é ciência, talvez até na universidade encontre pessoas que tenham essa dúvida, não só nas escolas, né? Do que realmente é a ciência e como é o método científico. Acho que é uma forma de combater a descrença da ciência começar na escola, com certeza. E o Alexandre Souza fala, qual seria a mensagem que você daria ao público sobre a evolução das informações? Eu acho que os meios estão acessíveis, né, para todos. Né? Obviamente, tendo uma internet, abrir uma conta no YouTube e nessas mídias sociais é gratuito. Basta também ter tempo ou já aproveitar muito conteúdo que já existe, como eu faço, assim, que eu não tenho tempo de produzir conteúdos para isso. Então, acho que a gente tem que aproveitar para disseminar nas redes sociais, mas falta também ainda a TV ainda é uma grande mídia, né? Todo mundo acompanha. Então, acho que falta essa informação também voltar um pouco para os grandes jornais e para as mídias tradicionais divulgarem esse passo, e enquanto nas mídias sociais ela está ali para ser ocupada. Basta ter um bom conteúdo e disposição que dá para disseminar essa informação. E no seu caso, a sua opção foi pelo Instagram, não é? Isso. O que assim, você poderia falar dos prós e contras que te levou a isso? Porque você poderia fazer um blog, não? Porque, sim, assim, na minha opinião, eu acho muito mais difícil você dar passar uma informação quando você tem um espaço curto.
Eu acho que isso aí que eu acho que é uma grande dificuldade que você até comentou. Né? E essa opção que você teve de escolher pelo Instagram e não um blog, foi alcance, foi... Qual que foi assim, o que seria os prós e os contras? Um pró do Instagram, talvez ele seja já a mídia social que tem mais o Facebook ainda tem mais usuários, mas está em declínio um pouco, mas o Instagram seja que as pessoas estão mais ativas. Ela é uma mídia que te possibilita tanto um recurso visual escrito e de vídeo também, com IGTV agora. E eu acho que esses são os prós dela, uma mídia, talvez a principal mídia no momento. Os contras realmente não dá para passar uma grande quantidade de informação por texto, né? Ela é limitada quanto a isso. Ela também limita um pouco se você bota texto na imagem, se é uma imagem de montagem. O algoritmo do Instagram, ele já não vai mostrar isso para muitas pessoas, ele prioriza realmente fotos, né? Foi por isso que ele foi feito. Fotos de celular tem essa limitação. Quem tiver disposto a gastar um dinheiro, dá para promover os conteúdos, né? Você pode escolher para quem você vai patrocinar esse tipo de conteúdo. Agora, uma coisa que dá para ser feita, como a gente vai trabalhar em conjunto todas as mídias. Você pode ter mais que uma mídia. Pode ter um Instagram com um link que vai te puxar para um blog ou para um YouTube. Você possa fazer um vídeo. Né? Apesar do YouTube suportar tempo infinito de vídeo, as pessoas consomem em média ali de 3 a 4 minutos. É a média que se consome no YouTube. Então também não é muito tempo. O blog, eu acho que realmente é uma mídia que requer um pouco mais de dedicação de produção do conteúdo. E tem todo um tipo de técnica para ser escrito para você conseguir ranquear, porque eu não lembro direito as estatísticas, mas muita pouca gente passa para segunda ou terceira página do Google. Então você tem que estar ranqueado na primeira página. Então tem alguns tipos de forma de fazer isso para o algoritmo do Google entender que o teu conteúdo é relevante e te colocar ali nas primeiras. E obviamente ter um bom conteúdo, né? E eu posso falar que essa geração atual, ela também, o tamanho do texto vai influenciar no interesse de se aprofundar também, né? Talvez isso com imagem dê uma visibilidade melhor, né? Imagem e vídeo, principalmente, o vídeo até mais agora, ele tá até, tanto que o Instagram investiu no IGTV há uns anos atrás e continua investindo, que é o tipo de mídia que está sendo mais consumida, são vídeos curtos. Bom, Danilo, tem uma série de elogios aqui, vários comentários no chat, a gente já passou alguns deles, não é? Mas eu acho que a gente está chegando aqui no final pelo tempo, tá? Queria agradecer novamente a sua participação, tá? Acho que é um tema que está sendo bastante discutido, né? A gente está sempre com essas questões e a importância de todo mundo saber não só divulgar, mas reforçar a importância de divulgar um conteúdo que você tenha certeza do que você está divulgando, né? Porque hoje todo mundo divulga conteúdo, mas a gente checar, principalmente as fontes, eu acho que é essencial isso. Né? Mas o pessoal está agradecendo bastante e a gente também agradece, tá? Foi muito bom a palestra. Eu que agradeço a vocês. Daruan, aproveita para deixar pessoal o seu nick lá no Instagram, nas suas redes sociais. Muita gente perguntando aí no chat também. O seu IG e tudo mais. É Cienciologia, é um ícone vermelhinho ali, vai aparecer já. É Cienciologia, _ Science Team. Mas se escrever Cienciologia e ver uma bolinha vermelha, é o meu IG ali. Agradeço demais vocês aí pela oportunidade de conversar sobre esse assunto e pelo convite. Fico bem feliz de participar aqui com o pessoal. Beleza. Valeu, Daruan. Obrigado, hein? Obrigado. Então, pessoal, só lembrando que logo mais às 17 horas a gente tem a última apresentação do dia. Não é? Então, continua com a gente para a gente encerrar com a última apresentação hoje às 19 horas. Deixa eu falar um pouco sobre a frequência também. O pessoal tem questionado muito sobre a frequência no chat. Pessoal, as frequências vão ser sempre como a gente está fazendo, né? Um formulário do Google Formulários ao final da apresentação.
Vocês vão entrar, vão preencher o formulário e automaticamente vai sair para a gente que você esteve presente na sala. A gente até agora, em todas as atividades de hoje, essa já é a terceira de hoje, em todas elas a gente teve um número muito grande de formulários preenchidos, um número até maior do que o número de pessoas que tem na sala. Então a gente tem tudo para crer que o funcionário está funcionando. É claro que um ou outro vai ter problema, com certeza um ou outro vai ter problema. Esses que tiverem problema, podem mandar para a gente a frequência pelo e-mail, é quimicaufcat@gmail.com. Mandou para a gente nesse e-mail, nós vamos avaliar, nós temos os vídeos todos das apresentações com o chat e sabemos quem estava presente ou não. Então pode mandar para a gente o e-mail se tiver problema que a gente vai avaliar. Não tem problema nenhum, ninguém vai ficar sem certificado, pessoal. Todo mundo que mandar vai ficar com certificado. E a cada atividade, um link novo para um certificado diferente. Muito obrigado a todos. Até às 19, então, pessoal.